Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber algo muito importante, como sempre, né, gente? Nós queremos saber como você vai ter certeza que encontrou o seu novo amor. Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções. Nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso coração de quartzo rosa. E nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso bastão de selenita com cristalzinhos. Eu vou começar com o nosso coração, vou colocá-lo aqui ao lado, pera. Gente, mesinha nova, porque eu acabei de chegar em um lugar novo. Eu agora estou, sabe onde é que eu tô, gente? Eu estou num lugar que chama Malacca, na Malásia. É entre Kuala Lumpur e Singapura. Eu às vezes posto umas coisinhas lá no Instagram. Não precisa de seguir não, meu Instagram é aberto, viu, gente? Se quiser dar lá uma bisoiada, vocês podem ir, Aninha Surreal. Vamos lá então, meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é o nosso coração de quartzo rosa. Vamos embora lá, que eu tenho a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Meus guias de luz, hoje a gente quer saber, é assim mais ou menos, presta atenção. Como que quem escolheu essa opção vai ter certeza que encontrou o novo amor? Então é daquela coisa do tipo assim, tem que mostrar, mas tem que mostrar assim com detalhes, né? Aquelas coisas assim tão pequenas que a gente adora nesse canal. A gente não gosta daquela coisinha, vai saber porque sentiu, o coração vai bater mais forte. Não, né? A gente pode fazer melhor aqui. Então aqui contamos com a colaboração, inclusive, do rei Roberto Carlos, tá? Grata. Tem uma carta virada aqui, vocês viram? Regaçada do 10 de espadas estava virada aqui no baralho, carai. Vamos lá. Energia principal que nós temos na mesa. Meu Deus do céu! Aqui saiu a carta do imperador. A carta do louco. Ela é uma das que estava virada, pelo amor de Deus. O 10 de espadas não tem que estar aqui, essa carta arregaçada, filha da mãe. Enamorados. Rainha de paus. Eita, noise! 6 de ouros. 5 de copas. 9 de paus. Carta da torre. Uai, gente, por que vai acontecer isso? Pajem de espadas. Enforcado. 4 de paus. 9 de copas. Que coisa engraçada. 2 de espadas. 10 de paus. Cavaleiro de copas, 6 de copas e a carta do rei de copas, o nosso fofinho tá na mesa, que coisa mais linda. Vamos lá, gente, como você vai ter certeza? Vamos olhar aqui o... Putz grila, olha a meleca. Peraí, gente, só um minutinho. Paciência com a Aninha, que eu acabei de montar a câmera aqui, ó. Mas aqui a gente vai ter que pegar e fazer alguma coisa, ó, tá vendo? Vamos subir ela aqui, ó. Melhorou, não melhorou? Melhorou. Vamos lá? A gente ajeita. Gente. Vocês estão achando que não? Nós ajeita. Vamos lá. Como você vai ter certeza que você encontrou o seu novo amor? Gente, aqui já abriu com a carta do imperador. Então já vamos começar a falar dessa carta,
Porque uma pessoa que tem a energia de um imperador não é qualquer pessoa, não. Quem tem a energia de um imperador é uma pessoa que ela é muito segura de si. É uma pessoa que ela entra nos lugares, as pessoas olham pra ela, sabe? É aquele tipo de pessoa que, meu Deus do céu, tem uma energia de poder, tem uma energia do tipo assim, sabe aquela pessoa de que ela consegue o que ela quer na vida? A carta do imperador, ela é muito foda. Aí você vai falar assim, nossa senhora, não quero uma pessoa prepotente, não quero uma pessoa... Não estou falando isso, pelo contrário. Aqui, esse cara lembra sempre disso. A carta do imperador tem a energia de todos os reis nela. E a carta da imperatriz tem a energia de todas as rainhas nela. Esse cara aqui, ó, tem todos os reis, mas ele vai estar vibrando em quem? Na carta do fofinho do rei de copas. Então vamos lá, vamos pegar então aqui características desse rei de copas para poder, além dessa coisa da pessoa ser muito assim empoderada, né? Detesto essa palavra, mas vamos usar aqui porque ela é realmente muito poderosa. Vamos falar muito poderosa, tá? Ai, peraí. A carta do rei de copas é uma pessoa que ele pode ser aquela pessoa tímida. Vocês estão entendendo? Apesar dele chegar cheio dos guerigueri, ele pode olhar e tudo, mas na hora que for para conversar com você, dá aquela timidez. Como que a gente às vezes descobre o que o rei de copas está sentindo? Isso aqui é um segredo muito grande. Porque ele tem aquela característica de ruborizar. O que é aquilo? A bochechinha, ela vai ficar vermelhinha na hora que você conversar com ele, sabe? É aquela pessoa que às vezes não consegue, vai pegar e tentar te olhar assim no olho, mas na hora que cruza lá, ele pega e abaixa o olho logo depois, por causa de timidez. Vocês estão entendendo? Mas é quando vai estar conversando com você, não é conversando com as outras pessoas. Porque aqui a gente tem a carta do imperador com a carta do louco. Então, provavelmente, é uma pessoa que adora viajar, adora. É uma pessoa que pode ser de longe. A carta do louco mais a carta do Papa falam de pessoas que podem ser do exterior, tá bom? Estrangeiros. Só que a carta do louco é diferente. Por exemplo, a carta do Papa fala realmente do tipo assim, se você pega a carta do Papa, é um estrangeiro, é uma pessoa que foi nascida lá. Se você pega a carta do louco, pode ser uma pessoa que mora fora. Ela mudou para o exterior. Vocês estão entendendo? A carta do louco pode ser, por exemplo, você está em um lugar onde você é um estrangeiro lá também, aí você encontra uma pessoa neste lugar que é um estrangeiro lá também. Vocês estão entendendo? Essa é uma grande diferença entre a carta do Papa e a carta do louco. A carta do louco pode ser as duas coisas, mas para aquele lado da pessoa do tipo assim, mora fora, mas ela escolheu morar fora, não é que ela é de lá, vocês estão entendendo? E a carta do Papa, a pessoa normalmente ela é nascida em outro país, é estrangeiro mesmo. Então aqui pode ser duas pessoas, por exemplo, da mesma nacionalidade, morando ou viajando por um outro país? Pode, com toda a certeza do mundo, tá? Nós temos aqui a carta dos amantes, mas a carta da rainha de paus. Isso aqui vocês podem falar o que for. Eu tô falando, tá cheio de gente safada. Eu faço leitura aqui, eu vejo tudo. A carta dos enamorados, qual que é a carta da rainha de paus? Qual que é? Vamos lá, porque vocês já estão aqui no canal já faz tempo, então vocês estão sabendo. Essa rainha de pau, gente, é aquela mulher, ela é a bruxona do tarô. Só que ela é uma bruxona na cama também. Essa é aquela mulher, gente, que na hora que pega, e aqui tá dando pra perceber que a carta dos namorados, mais a rainha de paus, nós não estamos conversando muito com aquelas pessoas que falam assim, Aninha, eu não faço nada na primeira noite, não estou aqui para julgar. Não faz diferença nenhuma na minha vida como vocês são aí do outro lado. Mas eu vou pegar e vou falar uma coisa com toda a certeza do mundo. Aqui quem se conectou pode não dar conta. A carta dos enamorados mais a rainha de paus e aquela é uma paixão enorme que surge, que pode ser da noite, porque isso aqui é fuki-fuki.
Isso aqui é fuki-fuki. Tem gente que gosta do fuki-fuki de manhã, tem gente que gosta do fuki-fuki no horário do almoço. Quem é, né, que para poder falar? Tem gente que gosta de comer carne de manhã, tem gente que gosta de comer carne na hora do almoço, tem gente que gosta de comer carne, né, no pastel da tarde, nesse tipo de coisa. Eu não tô aqui para poder julgar. Não tô. E eu estou falando com certeza. O horário que você come a sua carne não faz diferença. O tipo de carne que você não faz, até mesmo se você comer cogumelo, não faz diferença na minha vida. Aqui a gente tem um 6 de ouros e a gente tem um 5 de copas. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Por algum motivo, vai ter aquela coisa de vocês se encontrarem, vocês se apaixonarem. Tem um fuki-fuki que é maravilhoso, porque a rainha de paus é aquela mulher que deixa uma impressão maravilhosa na pessoa. E se você for um outro dinossauro que não seja uma rainha, se agarre então na energia. Eita! Se agarre na energia da cartinha, que é uma pessoa que deixa uma maravilhosa impressão na cama, uma maravilhosa impressão na sala, na cozinha, na copa, por onde ela passa, gente. Essa mulher, ela tem uma energia que é muito foda. Ela pode, eu sempre falo isso para vocês entenderem bem essa cartinha. Às vezes ela não é a mais bonita, às vezes ela não é a mais bem vestida, mas ela é sempre a mais lembrada e a mais notada, sempre. Ela tem um get-get nela, gente, é uma energia que é vital nessa mulher, vocês não estão entendendo. Então aqui, ó, quando vocês encontram, tem isso, mas só que acontece que, olha aqui, ó, logo abaixo, a gente tem aqui, a gente tem um pajem de espadas e a gente tem a carta de quê? Do enforcado. Vai ter uma distância física entre vocês, tá? Em que vocês vão parar a comunicação por um tempo. A carta do pajem de espadas fala de comunicação. Todos os pagens, eles de alguma forma, eles falam de comunicações, maneiras de comunicar, energias que chegam, esse tipo de coisa, né? A carta do pajem de espadas fala muito de conversas verbais, daquela coisa que você tá conversando ali, pá, pá, pá. O pajem de paus fala muito da coisa escrita, a pessoa tá ali, ó, pá, 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 sabe? E aqui, ó, quando nós temos, né, esse pajem aqui, ó, e as pessoas às vezes perguntam, eu vou tirar essa dúvida, né? Por que que aqui seria, né, a pessoa conversando e não a escrita, se a espada significa uma pena ou uma caneta? Por causa da velocidade. A espada, ela é mais, é o vento. É aquela coisa, sabe? É o ar. Então, na hora que você tá conversando, você tá soltando o ar. Vocês estão entendendo? Tô aqui fazendo, não sei porquê, vocês não estão vendo minha cara. Mas, enfim, aí aqui, é por isso que isso aqui representa, né? A nossa fala. E o paus representa a nossa escrita. Tá me entendendo? Então, agora tá. Quando a gente tem a carta do enforcado, o enforcado sempre fala do quê? De um distanciamento que pode ser físico ou de, assim, bloqueio total, sabe? De não ouvir falar nada da pessoa. Só que aqui a gente tem um 6 de ouros e a gente tem um 5 de copas. Por quê? O 5 de copas não é aquele momento que a gente fica voltando sempre para algo específico que aconteceu naquela noite. Vamos pegar e conversar sobre isso. Porque vocês, naquela noite, naquele momento, é alguma situação. A gente tá falando de duas pessoas que se encontram e vão ali para um fuki-fuki. Algo acontece ali, ó, que pode não ser a coisa mais linda e maravilhosa desse mundo. Porque aqui a gente tem um 9 de paus e a gente tem a carta da torre. Então, algo vai acontecer nessa noite que pode deixar as duas pessoas com uma, assim, desajeitadas na hora de conversar. Sem graça.
aquela coisa do tipo assim, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? E fica voltando ali, ó, pra poder entender. Pode ser alguém que vai pegar e vai do tipo, né, a pipa do vovô não sobe mais, a pipa do vovô não sobe, pode ser? Pode. Pode, mas aqui não é o caso de, por exemplo, não subir nunca mais na vida. É algo que seria que, tipo, aconteceu ali. Vocês estão entendendo? E vocês vão entender o porquê. Aconteceu ali. Isso aqui é uma analogia. Eu quero que vocês entendam que pode acontecer isso para algumas pessoas, mas pode acontecer outras coisas também. Também. Mas aqui existe um bloqueio, né? E quando nós temos, por exemplo, a carta da torre, gente, a carta da torre, infelizmente, é aquela carta do tipo assim, sabe? Que pode falar muito de uma... que pode ser com a mulher também? Claro que pode, né? O homem pode broxar, a mulher pode ter vaginismo, né? Que é aquela hora que, gente, não abre, não passa nem agulha no negócio, o trem fecha ali de uma maneira que não entra absolutamente nem agulha, né? Então, às vezes a pessoa pode falar assim, ai meu Deus, mas era tão fininho e mesmo assim não entrou. Gente, não entra, vocês estão entendendo? A mulher pode ter? Pode, né? É a brochada da mulher. E aqui pode muito bem representar o 9 de paus, pode representar a força, o bloqueio, que é o quê, né? Poderia ser aqui um as de paus também, e a carta da torre, né? Aquela quebra do quê? Da estabilidade. Então aqui dá para poder ver que foi algo que aconteceu desse tipo também. Vocês estão entendendo? Só que acontece que aqui faz com que as duas pessoas fiquem voltando naquele momento o tempo inteiro. Aí as pessoas estão falando, tá, Aninha, vamos pegar, e se não foi isso que aconteceu? Gente, pode ter sido alguma coisa. Pode ter sido um erro na comunicação, pode ter sido alguma coisa, não conseguiu o lugar que vocês queriam ir. Aqui tem um 9 de paus e tem a carta da torre. Então é do tipo assim, é aquela hora que você encontra uma pessoa e às vezes vocês falam, eu não quero saber dessa pessoa nunca mais na minha vida. Eu já vi muito disso. Sabe aquela coisa do quem desdenha quer comprar? Alguém que pega, conhece alguma pessoa e fala, não, essa pessoa é esquisita demais, eu não vou querer saber dessa carniça, não. Tem isso, né? Deixa eu pegar a mesa e puxar um pouquinho mais pra cá, gente, peraí. Aí aqui, ó, tem isso, tá? Nós temos aqui, a carta da torre pode falar de várias coisas. Vamos supor, por exemplo, pessoas que talvez não vão chegar até o fuque-fuque. Vamos pegar e falar sobre isso. Pode ter sido um date que foi cancelado de última hora por algum motivo. Pode ser algum carro que estragou, alguém que morreu na família, alguma coisa impediu com que você se encontrasse, um trabalho e tal. Só que aqui, ó, é aquele tipo de coisa que não é, fica aquela coisa do tipo assim, não conversada, né? Então pode ser aquela coisa, quando a gente tem um 5 de copas, é realmente uma falta de explicação, é a pessoa tentando entender o que aconteceu. Então aqui a pessoa vai falar assim, gente, será que essa pessoa cancelou por causa disso mesmo? Será que alguém morreu mesmo? Será? Então fica aquele tanto de dúvida ali, né? Mas só que quando a gente tem um 6 de ouros, é aquela coisa das duas pessoas, elas ficam sem entender, né? Inclusive o porquê que a comunicação acabou depois daquilo. Ou então para algumas pessoas pode ter sido aquela coisa de que foi muito bom, muito maravilhoso e simplesmente, né, a pessoa parou de conversar do nada. Ela simplesmente foi lá, pá, cortou. Aqui, ó, tem alguma coisa. Quando a gente tem o 5 de copas, tem algo que tá mal explicado sobre a primeira vez que vocês vão encontrar. Só que aqui a gente tem um 4 de paus e a gente tem um 9 de copas e a gente tem a carta do louco. O que acontece aqui? Aqui acontece um reencontro, sem dúvida alguma. Só que é aquela coisa de que vocês vão combinar de se encontrar em algum lugar? Não. Para a maioria aqui, ó, vocês chegam numa festa, vocês chegam numa comemoração, vocês chegam em algum lugar que está tendo, né, uma música ao vivo, alguma coisa desse tipo, e a pessoa tá lá sem dúvida alguma.
mas em algum lugar onde tem muitas pessoas, tá? Tem álcool envolvido, pode ter música ao vivo. Aqui fala muito sobre isso, essa combinação, né? A carta do 9 de copas é vocês estarem reunidos com muitos amigos, muitos. A carta do 3 de copas sempre fala daquela turminha seleta de amigos, aquela coisinha assim, ó, que é poucas pessoas, né? Aqueles amigos que você conta ali nos dedos quantos estão ali com vocês. Eu vou ter que ligar o ar. Esse lugar aqui eu já tô suando igual tampa de marmita. Vamos ver se o trem vai funcionar. Nossa, eu durmo com o ar ligado, gente, sabe? Porque eu gosto de dormir com um quarto frio. Aí, aqui, ó, eu espero que o barulho não atrapalhe. Nossa senhora, porque senão eu não dou conta. Aí aqui, ó, a gente tem isso. Aí o 3 de copas, aquele grupinho, e o 9 de copas poderia ser, por exemplo, sabe quando você tem aquela coisa de... tem um casamento de um amigo, né? Aí vai um tanto de gente que você conhece. Tem um casamento da família, mas a família é super amiga. Tem alguma festa, tem algum aniversário, tem alguma coisa. Na hora que você chega lá, tem muita gente conhecida nesse lugar. E quem é que vai estar lá? A pessoa. A pessoa, ela vai estar lá. Vocês estão entendendo? Aqui a gente tem um 2 de espadas, que é o quê? É a carta da escolha. Aqui tem uma escolha. Só que o 2 de espadas também pode ser, sabe o quê? Sabe aquela hora em que você tem que fazer uma escolha, aquela hora que você tem que tomar uma decisão, mas você fica empurrando o guere-guere com a barriga? Sabe isso? Pois é, isso aqui é o 2 de espadas. É quando uma pessoa, ela finge demência. Ela finge demência com o quê? 10 de paus. Vocês estão entendendo? Porque tem algum guere-guere que acontece. Tem como vocês me contarem o que aconteceu aqui? Porque aqui para algumas pessoas vocês já podem ter até mesmo conhecido essa pessoa, esse fato já pode ter acontecido. E aí eu quero saber exatamente o que é, porque aqui, ó, tem aquela coisa do porquê que não me ligou, porquê que não encontramos, porquê, e pode ter ficado um de cada lado esperando um contato, né? Da outra pessoa, cada um esperando o contato do outro. Ninguém mandou mensagem, ninguém mandou mensagem de voz, ninguém mandou porra nenhuma, ninguém ligou. E aí ficou ali, ó, aquele silêncio, aquela coisa. Aí de repente, pá, vocês se encontram ali, né? Que coisa engraçada. Que coisa engraçada. Tem uma coisa que é muito engraçada, né? Vocês sabem aqui, todo mundo sabe aqui o tanto que eu gosto de carninha importada, né? Já fui, assim, casada com um, já fui juntada com outro, já namorei, sabe? Tipo assim, muitos anos morando fora do Brasil. Eu mudei do Brasil em 2001. Então, imagina, né? Eu me relacionei mais com estrangeiro, eu acho, mais tempo com estrangeiro do que com brasileiro. Eu acho, não, eu tenho certeza, né, gente? Porque meu primeiro namorado, eu tinha o quê? 15 anos, então eu saí do Brasil com 24, 9 anos de relacionamento com brasileiro, né? E depois de lá pra cá, estrangeiro o tempo inteiro. A não ser o ex, né, que me jogou no lixo. Esse aí foi brasileiro, tá vendo? É por isso que eu tenho que me agarrar na coisa. Mas enfim. O estrangeiro, ele não é igual, ele não tem essa coisa, tem uma coisa de respeitar o espaço da pessoa que é muito doido. Isso aqui pode realmente acontecer, tá? Por exemplo, tem muito inglês hoje em dia, porque tem essa coisa eu tô falando dos britânicos, não é o inglês só, dos britânicos, né? Porque eu passei mais tempo da minha vida lá no Reino Unido, fora, né? Então, do tipo assim, quando eles vão conversar com uma pessoa, quando eles ficam muito com o pé atrás. Eles ficam muito com o pé atrás, porque tem tanta coisa do tipo assim, se o homem te olhar de uma maneira diferente, já pega, já fala que abusou, se o homem pegar, sabe, esse tipo de coisa. É muito sério isso. Então, os homens, eles estão ficando cada vez mais distantes, né? Pode me xingar, pode fazer o que for, isso aqui é um fato, eu fico vendo, isso é uma coisa mundial, tá? Eu não tô defendendo aqui, não tô fazendo nada aqui não tem discurso aqui não, eu estou falando um fato que tá acontecendo na vida. E é mais ou menos isso aqui, né? Duas pessoas que se encontram, elas se gostam profundamente, têm uma química maravilhosa,
elas vão para um fuque-fuque. Para algumas pessoas pode não funcionar esse fuque-fuque, pode ter alguma coisa que acontece ali, pode ser por causa de bebida, pode porque o 9 de copas está na mesa, então é aquela pessoa que vai lá e ela bebeu, Ana Cristina, tá, aprende a falar cacete. Bebeu, e aí ela pegou e vai fazer o fuque-fuque, não dá conta, a pipa não sobe, né? E depois vai para cada um para um lado, fica sem saber o que aconteceu, ninguém contacta e de repente vocês se encontram novamente. Só que aqui tem um caso muito engraçado, né? Porque aqui, ó, tem aquela coisa do tipo, não vamos conversar sobre o que aconteceu. Olha que coisa mais engraçada. Isso aqui tá mostrando, tá, gente? Isso aqui tá mostrando. O 2 de espadas e a carta do 10 de paus, que mostra desafios, que mostra barreiras, que mostra aquela coisa do tipo assim, né? Que é que tá acontecendo aqui? Aí logo depois vem o quê? Um cavaleiro de copas, né? Então aqui, ó, pode ser aquela coisa de vocês se olharem, né? Ter aquela coisa das lembranças do que aconteceu ali no passado, uma coisa assim, que engraçado, a espiritualidade agora me falou de que pode ser uma pessoa que isso tenha acontecido há muito tempo atrás, há algum tempo atrás. Então, por exemplo, tem pessoas aqui que vocês estão no interior, né? Alguém saiu da cidade, mudou, foi lá para Londres, né? Mudou. A pessoa voltou um dia lá para sua cidade, vocês foram fazer o fuque-fuque e tal, não sei o que, achou que tava tudo lindo e maravilhoso, o trem, né, não deu certo, teve alguma coisa, a pessoa foi embora. Aí, de repente, a pessoa retorna, ela volta. Sabe aquela coisa do tipo assim? E aí, quando vocês se olham, é uma coisa mútua. Pode existir aqui aquela coisa de um pedido de desculpa? Pode. Mas para maioria é mais ou menos assim, a pessoa chega e ela pode, isso aqui é pedido de desculpa, tá? A carta do cavaleiro de copas mais o 5 de copas, porque o 5 de copas às vezes fala da necessidade do perdão, tá? Então aqui pode ser uma pessoa que vai lá e ela pede desculpa por causa disso? Pode. 6 de copas e o rei de copas, uma pessoa que pode retornar para sua vida, né? 6 de copas e ele é um rei de copas. Que engraçado isso aqui, como é que mostrou essa história aqui toda no final? Mas presta muito bem atenção, que é uma coisa que agora a espiritualidade, né, essa coisa do rei de copas junto com a carta do imperador, né? Essa pessoa aqui, ó, olha aqui, ela pode ter filhos hoje em dia, tá? Com você, não. Com uma outra pessoa. O 6 de copas pode falar, e a carta do rei de copas pode falar da carta de um pai. Pode ser uma pessoa que tem filhos que já estão crescidos agora, não crianças, porque aqui a gente tem o quê? A carta do cavaleiro de copas, né? Então aqui seria um filho que, por exemplo, seria um adolescente, mas é mais para adolescente, para adulto, você tá entendendo? Então eu tô conversando com pessoas que podem reatar algo com alguém bem lá do passado, Isso no caso de essa pessoa que ela, né, ela saiu do Brasil, foi morar fora. Para as pessoas que estão aí com o estrangeiro, encontrou a carninha, né? Aqui tem muito sobre isso. De alguma maneira, né? Vocês reencontram essa carninha, vocês reencontram essa pessoa. Depois, aí pode ter essa coisa de anos depois. Não, para essas pessoas não, tá? Para essas pessoas aqui, a espiritualidade está falando que é uma coisa mais rápida. É uma coisa mais rápida. Vocês ficam com a pessoa, tem aquela coisa, tem um distanciamento, tem aquela coisa de parar de falar e tudo mais. Ninguém falou porra nenhuma, vocês saem e vocês dão de cara com a pessoa em alguma festa, em algum show, em algum bar, alguma coisa desse tipo. A pessoa vem conversar com vocês, tá? Aqui a pessoa é que vai, tá? Porque a gente tem um cavaleiro de copas.
tá? E a pessoa vai conversar com você, e aqui quando a gente tem um 6 de copas, né? A pessoa pode inclusive fazer um pedido ali para refazer a noitada. Refazer a noitada. Vocês estão vendo aqui, ó? Porque aqui a gente tem que saber o que é que ele vai falar. Que pedido que é esse? Pode ser um pedido de desculpa por não ter conversado, pode ser por não ter mandado mensagem, pode, mas prestem muito bem a atenção, né? Se for um estrangeiro, aqui, ó, ele pode realmente estar sem saber de como ele deveria ter agido ali. Tem uns caras que às vezes eu fico vendo fazendo sucesso no Instagram, que eu fico vendo no Facebook. Tem um cara que é um americano, cara, e ele tem um tanto, ele sabe, tendo um tanto de seguidora, e ele só fica falando, ai, porque eu pego mulher brasileira, beijo de língua, eu gosto é isso. Um filho da mãe que fica aí catando a mulherada toda, comendo a mulherada toda, e a mulherada achando que ele vai apaixonar, ele não tá nada, é um cachorro, um vagabundo. Só que aí é um gringo e fica todo mundo aí lambendo, né, o saco dele, sei lá que merda que é essa. E aí aqui, ó, né, não tô falando desse tipo desprezível, não estou falando desse tipo desprezível, igual esse cara. E esse cara ainda ele ainda foi morar no interior de Minas, ainda fala com sotaque mineiro. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma pessoa mais séria, é a carta do imperador, né? Eu não estou falando de menino, eu não estou falando de criança, eu estou falando de uma pessoa séria. Lembrem-se disso. Vamos pegar mais uma característica dessa pessoa, a carta do rei de copas. É uma pessoa, gente, que é uma fofinha. A carta do rei de copas, ele é muito educado, principalmente se tem aqui o cavaleiro de copas, tá? É uma pessoa extremamente educada, é uma pessoa que ela na hora que for conversar com você, né, não grita, não fala alto. Na maioria das vezes o rei de copas, ele nem palavrão ele fala, sabe? É a coisa mais linda do mundo. Esse cara, ele é um fofinho. Fofinho. Vamos lá, então? Para algumas pessoas, vocês podem estar aí, Aninha, a pessoa pode só morar longe, precisa de ser fora, estrangeiro? Pode, claro que pode, né, gente? O Brasil aí, o tamanho que é o Brasil, gente, tem gente que tá lá no norte, tem gente que tá no sul. Isso aqui é mais distante do que, né, muito país ali na Europa. Então, com certeza, pode ser isso? Claro que pode. Pessoa mudou, foi lá para Tocantins. Nossa, por que falei Tocantins? Pessoa foi lá para, não sabe? Aí depois ela volta lá para Curitiba, ela volta para Porto Alegre. Nossa Senhora, a gente tem a carta do Rei de Espadas. Lembrando que a carta do Rei de Espadas, ela fala muito de futuro também. Não somente da energia da pessoa, mas ela fala do futuro. Por quê? Porque o Rei de Espadas e a Rainha de Espadas, eles são visionários. 4 de paus aqui de novo, olha aí a festinha. 3 de espadas e o 4 de copas. Tem muita gente aqui, ó, que tem uma mágoa muito profunda por essa pessoa, dela não ter se comunicado depois do fuki-fuki, dela não ter se comunicado depois de uma noite que vocês passaram juntos. Sabe aquela coisa? Tem alguma explicação para isso? A pessoa vai te falar. A pessoa vai te falar. Mas tem muita gente que tá realmente machucada, tá chateada. Hashtag chateada, sabe? Aquela coisa do tipo assim, não sei se eu vou perdoar. Tá pensando o quê? Veio aqui, comeu, fugiu, né? Colocou a carninha ali na frigideira, depois nunca mais ouvi falar. Aqui teve disso. Mas isso aqui é uma leitura de novo amor, gente. Novo amor. Vocês estão entendendo? Novo. Então aqui, ó, se fosse você, escutava o que essa pessoa tem para poder falar, gente, né? Não custa nada. Vai lá, escuta a pessoa, pergunta: por que você sumiu? Já vai lá logo atacando lá voadora de direita na cara. Vamos passar para a segunda leitura.
Qual que era o baralho? Era esse aqui mesmo, não era? Então vamos lá. Meus guias de luz. Que eu tenha capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos embora lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar com a energia de quem escolheu aqui a nossa segunda opção, que é o nosso bastão de selenita com cristalzinhos. Nós estamos perguntando aqui humildemente, meus guias, né? Como que a pessoa vai ter certeza de que ela encontrou o novo amor, né? Aqueles sinaizinhos que a gente tem assim, ó, que a pessoa vai lá e fala assim, encontrei, finalmente chegou o danado, chegou a danada. Agora eu posso ser feliz. Agora eu posso dar beijinho, bitoquinha. Nossa, gente, eu canto demais. Meu Deus, tem gente que gosta, né, de falar que não. Eu sei disso, né? Eu sei disso. Meu ex, então, nossa senhora. Ele falava não na Cristina. Judiação. Energia principal que nós temos na mesa. Nossa senhora, nós temos um 4 de copas. Esse baralho é bonito demais, meu Deus do céu. E aqui a gente tem um 4 de paus. Que engraçado. 3 de paus, 3 de copas. Que coisa engraçada. Roda da fortuna, o louco. Pajem de ouros. Cavaleiro de paus. Sete de paus, cavaleiro de copas, 5 de paus, a carta do mago, seis de espadas, imperatriz, 10 de ouros, rei de ouros, pajem de paus. Gente, que doideira isso aqui. Como você vai ter certeza que você encontrou o seu novo amor? Gente, vamos prestar bem atenção aqui. Deixa eu ver para ver se o trem ficou muito torto. Claro que ficou, né, Aninha? Olha aí. Oi, cacete colorido. Ai, meu Deus. Vou tentar melhorar aqui enquanto eu vou fazendo, tá? Gente, presta bem atenção, como você vai ter certeza? Nós temos um 4 de copas e a gente tem um 4 de paus. Aqui nós temos uma situação que vai ser muito engraçada. Vocês conhecem essa pessoa, presta muito bem atenção, tá? Vocês conhecem essa pessoa em uma festa. Aqui a gente tem um 4 de paus, né? O 4 de paus vem falando destas festas, né? Pode ser aquela coisa do tipo assim, primeira vez que você vai no lugar? Pode, porque a gente tem aqui a carta do mago. Todas as vezes que a gente tem a carta do mago, pra começar, é uma pessoa nova na sua vida. É nova, é nova. Você não conhece essa pessoa, você nunca teve um guerigueri com ela. Na primeira opção, as pessoas, elas conhecem a pessoa, já pode ter tido um guerigueri, já pode. Ou então pode acontecer aquela historinha. Para algumas pessoas já aconteceu o primeiro encontro. Aqui, ó, é uma pessoa nova, tá? Então não é aquela pessoa que retorna para sua vida nem nada, não. Carta do mago. Lembrem-se sempre disso. E aí vocês vão lá, tá? Vocês recebem, só que o 4 de copas é mais ou menos assim. Todas as vezes que você tem o 4 de copas, eu quero que isso aqui é uma coisa muito marcante nesta carta. O 4 de copas, ela vem falando de quê? De uma
eu preciso fazer a unha, né, gente? Meu Deus do céu, hoje na hora que eu acabar de gravar aqui, eu vou tentar fazer. Olha que o tamanho que tá a unha, tá me cortando esse trem. A unha é minha, ela é forte, graças a Deus. Mas eu também tomo um magnésio todo dia, tomo meus negocinhos todo dia. Aí, presta bem atenção. A carta do 4 de copas é quando a pessoa passa por por um trauma emocional muito grande, né? E a pessoa, ela fica ali, ó, sabe aquela hora em que às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que aconteceu nessa bagaça, eu não sei o que aconteceu nesse relacionamento, eu não sei o que eu fiz, e a pessoa, ela se fecha para balanço completamente, né? É aquela coisa que às vezes ela pode falar, não quero me relacionar, não quero sair, não quero fazer nada, ela fica naquele momento letárgico da vida dela. Só que o 4 de copas, ele sempre tem uma mensagem que é muito louca. Quando sai o 4 de copas e você estiver lendo o tarô para alguém que está passando por alguma coisa, algum guerigueri desse tipo, você pode ter certeza que vai chegar alguma pessoa e vai ser aquela coisa que às vezes chega do nada e muito rápido. O 4 de copas é quando a oportunidade, a vida manda uma outra oportunidade, manda uma outra coisa para essa pessoa, né? E a pessoa é do tipo assim, é aquele trem que a pessoa, ela tá na estação e ela tem que tomar muito cuidado para ela não perder esse trem. Porque aqui é mais ou menos assim, sabe aquela coisa? A pessoa tá ali esperando o trem, chegou o trem dela, né? Só que por algum motivo, o trem estava cheio, a plataforma estava cheia, alguma coisa aconteceu e ela não embarcou no trem. Vamos colocar assim. Ou então ela embarcou e aí alguém chegou e falou assim, todo mundo desce do trem porque esse trem não vai sair da plataforma. Quem nunca, né, gente? Principalmente para quem tá acostumado com Londres e viajar lá no Reino Unido. Isso pode acontecer, principalmente no verão. Se tiver um dia muito quente, o trilho dilata muito, isso é caso verídico, tá, gente? O trilho dilata muito e tem um risco muito sério do trem descarrilhar, sair do trilho, né? Então, eles fecham tudo. Então, para trem, né? Então, lá é do tipo, você tá dentro do trem e eles falam, pode sair do trem, porque esse trem não vai sair dessa plataforma, no mínimo por algumas horas, vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, é aquela coisa, o que a pessoa faz, né? Aqui é do tipo assim, a pessoa saiu da plataforma, tem um ônibus ali, ó, entra pra dentro daquele ônibus e vai, porque tá indo lá pro seu destino, vocês estão entendendo? Tá indo para o seu destino. Só que às vezes a pessoa, ela fica ali tão preocupada em reclamar que o trem não tá saindo da plataforma, que o trilho, que o calor, que não sei o quê, papapá, nhenhenhê, que ela vai e perde o ônibus também. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a vida. Então, isso aqui é uma jogada de amor. Então, aqui vai ser uma pessoa que, por exemplo, ela pode estar dentro de casa, reclamando, achando ruim, letárgica completamente, alguma coisa aconteceu, pode ter sido um término, pode. Ela recebe um convite e ela vai numa festa. Pode ser alguma coisa que tem que ser necessariamente uma festa? Não, pode ser um bar, tá? Pode ser alguma coisa, alguma comemoração, mas tem alguma comemoração envolvida, não é só aquela coisa, ai, vamos sair lá pro pub, vamos pegar e vamos tomar uma. Não, aqui do tipo assim, tem um aniversário, tem um diploma que recebeu, tem uma festinha de, sei lá, de casamento no civil, tem alguma coisa desse tipo, tem um guerigueri, e ela acaba indo, né? E a gente tem aqui um 3 de paus e a gente tem um 3 de copas para a maioria de vocês. Vai ser com uma pessoa muito próxima. Lembra disso? 3 de paus e 3 de copas. O 3 de paus pode falar de amigos, mas de amigos que te ajudam, próximos que te ajudam, e o 3 de copas fala de irmão, irmã ou de pessoas que você considera como tal, por isso que é sempre aquele grupinho, que é aquela coisa que é grudadinha com vocês, tá? São as pessoas assim que você mais e vocês chegam nessa festa. Para algumas pessoas, vocês vão ser convidados, presta muito bem atenção,
para irem em algum lugar, tipo algum sítio, por exemplo, o pessoal do Nordeste do Brasil, né? Eles têm essa coisa de viajar muito pelas praias ali, sabe? Muito, mas muito mesmo. É uma coisa muito legal. Então, pode ser isso? Pode. Pessoal lá de Minas, tá sempre indo pro interior, tá sendo pra uma festinha aqui, uma festinha ali, ó. Pode ser? Pode, né? Pessoal do Sul, que tem lá a festa, onde que é Lages? Nossa, Lages tem um amigão meu que mora lá em Lages, ele chama Dilton. Ele é cantante lá. Ele tem, eu acho que lá Lages tem a coisa do pinhão, não tem um trem assim? Uma festa? Pois é, pode ser isso? Pode, mas eu quero que vocês prestem atenção que quando vocês chegam neste lugar, vai mudar a vida de vocês completamente, porque vocês conhecem uma pessoa, só que essa pessoa, esse encontro de vocês é uma coisa de trânsito para as duas pessoas. As duas pessoas estão fora de um lugar em que vocês são familiarizados. Por isso que a gente tem carta do louco, por isso que a gente tem carta de cavaleiro e cavaleiro, por isso que a gente tem aqui 6 de espadas, né? Porque aqui tá falando justamente sobre isso. Pessoas que estão se movimentando, pessoas que estão indo no trânsito de um lugar para o outro. Vocês estão entendendo? Então, se vocês, por exemplo, vocês não saíram de lugar nenhum, vocês só foram para algum lugar, vocês vão ser convidados para ir para um lugar completamente distante de onde você mora. Não é pertinho, não é aquela coisa do cachorro quente na esquina, não é aquela coisa, sabe, daquela feirinha que tem na praça, não é. É alguma coisa do tipo assim, o pessoal lá de Arcos, né, vai pegar e vai te chamar, não, vamos ali para Lagoa da Prata, não, vamos ali para Formiga, vamos para Divinópolis, tem alguma coisa sobre isso. Tem um deslocamento que para a maioria tem um tempo que você passa dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de algum transporte, pode ser uma carroça, pode, sem dúvida alguma, mas você passa um tempo num transporte para chegar até lá. Eu vou falar no mínimo uma meia hora, no mínimo, por causa do tanto de cavaleiro que a gente tem aqui. A gente tem a carta do louco, né? Quando vocês chegam nessa pessoa, nesse lugar, tem alguém que vai conversar com vocês, mas primeiro vocês vão dar o toco nessa pessoa. Vocês vão dar o toco. Porque aqui a gente tem a carta do 7 de paus e a gente tem a carta do cavaleiro de copas. A pessoa, vocês conhecem essa pessoa, presta muito bem atenção, tá? E aqui, ó, a gente tem o pajem, né, de ouros, e a gente tem um cavaleiro de copas. O pajem de ouros é o quê? É a carta do conhecimento. Então, isso aqui é quando você conhece, você olha pra pessoa e vocês vão pegar e falar, oi, tudo bem? Como vai? E tal, não sei o quê. Vocês conhecem a pessoa. Só que como a gente tem aqui um cavaleiro de paus, pode ser uma pessoa que ela é muito direta na hora que ela for conversar com vocês. Então, o cavaleiro de paus sempre faz um elogio. Mas o cavaleiro de paus pode ser aquele elogio que ele pode ser picante. Picante, pode ser aquela coisa do jalapeño. Então ele já chega falando, nossa, tá, é hoje, hein? Nossa, que top bonito. Nossa, que calça bonita. Nossa, que não sei o quê. O cavaleiro de paus, ele tem uma coisa no olhar dele de desejo muito grande. Então ele pode olhar para os seus peitinhos? Pode, claro que pode. Mas aqui, gente, é aquela coisa de falta de respeito, tá? Só que acontece, agora que eu tô, olha isso aqui. Tem uma pessoa que conhece e faz isso com vocês antes. Presta atenção. Tem uma pessoa que faz isso com vocês antes, que chega muito cheio do, não sei o quê, gostosa, e delícia, e não sei o que, fala isso. Vocês dão o toco nessa pessoa.
Depois disso, é como se vocês armam tipo uma guarda ali completamente. Aquela coisa do não quero conversar com vocês, não quero saber de ninguém, povo babaca, só quer me comer e tal, não sei o quê. Aí chega quem? Um cavaleiro de copas, que é essa pessoa. Não é o primeiro, é o segundo, no mínimo, o segundo que vai chegar em vocês. Antes, no dia que vocês conhecem, tem uma pessoa que chega que realmente vai querer só fuque-fuque. Só que aí tem uma outra pessoa que chega que é um cavaleiro de copas. E este cavaleiro de copas, ele é um fofinho, tá, gente? Ele é um fofinho. Só que aqui a gente tem o 5 de paus e a gente tem a carta do mago. Vocês de começo, vocês vão tentar recusar conversar com essa pessoa, porque vocês vão estar traumatizados com esse cavaleiro de paus aqui, ó. Vocês vão pegar e falar assim, eita, não, para homens, para os homens que estão aí, estão conhecendo, vocês podem conhecer uma mulher, tá? Ou uma... que essa pessoa, ela pode ser extremamente vulgar com vocês, tá? Uma mulher, às vezes, quando ela está, né, na energia total do cavaleiro de cavaleiro de paus, com a carta do 5 de paus e a carta do mago, ela pode ser extremamente direta, mas de uma vulgaridade muito grande que pode fazer com que vocês afastem essa pessoa, tá certo? Gente, aqui tem uma pessoa que ela é vulgar, que ela é oferecida, que ela é direta demais e que ela de alguma forma vai ofender vocês, tá? E aí vocês, pum, montam a guarda, aí chega uma outra pessoa, que é o oposto disso tudo. Só que quando vocês vão conversar com esta pessoa, é como se vocês dessem, tipo, sabe aquela coisa? Vocês vão chicotear uma pessoa que não machucou vocês. Aqui tem uma coisa dessa. Porque quando a gente tem a carta do 5 de paus e a gente tem a carta do mago, pode ter inclusive um desentendimento muito grande no começo. A pessoa vem conversar com você e você vai falar assim, nem vem, nem vem. Não adianta pegar e falar isso ou aquilo outro. E aí o que acontece? Vocês vão pegar, vocês vão começar a conversar com esta pessoa. Esta pessoa, vocês vão descobrir lá que ela pode ter alguma ligação ou com amigos de vocês. Presta muito bem atenção, 3 de paus ou 3 de copas. Ou com uma pessoa muito próxima de vocês. Sabe, amigos, parentes, mas parente aí tem que ser aquela coisa do irmão, irmã, primo, prima, que vai fazer com que vocês mudem completamente a visão que vocês vão ter dessa outra pessoa. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente tem um 3 de paus e a gente tem um 3 de copas, a gente tá falando de uma pessoa que ela vem através dos seus amigos, através desse grupinho, ou quando vocês estão fora com este grupinho. Aí tem pessoas que falam assim, Aninha, pode ser alguém do grupinho? Claro que pode. Claro que pode. Mas aí, no caso, seria o seguinte, vocês foram viajar, né? Um tanto de amigo, um tanto não, aos poucos amigos foram viajar e tal, não sei o que, tá. Quando vocês estiverem fora, quando vocês estiverem conversando, chega uma pessoa que é extremamente rude com vocês, uma pessoa que ela é vulgar com vocês, uma pessoa que pode deixar... E essa pessoa defende vocês. Vocês estão entendendo? Aqui pode ter essa situação de uma pessoa que chega defendendo, do tipo assim, você não ouviu falar, que você não tá escutando o que a mulher falou, a mulher não quer nada com você? Aqui... Ou então pode ser, por exemplo, você tá lá, o homem, né? Aí chega a mulher toda lá se oferecendo e tal, e você não quer saber da mulher. Aí chega uma amiga sua, ou então uma outra mulher
que finge que está com você. Gente, uma vez eu já vi isso acontecer do tipo assim, várias vezes na minha vida, porque eu já saí muito na minha vida. Muito, eu já fui da noitada mesmo, de sair todos os dias da minha vida, né? Imagina, eu estudei teatro muitos anos atrás, séculos atrás, né? Mas eu estudava teatro, na época do teatro a gente saía todas as noites, acabava, né? Eu fui pro teatro universitário, acabava as aulas e toda a gente saía, a gente pá. Então você imagina como é que era o negócio, né? E aqui são coisas que a gente vê na vida, né? Completamente. A gente pega e a gente... Quantas vezes já aconteceu até mesmo comigo? Você tá lá e tá vendo o cara vem ali encher o saco, você tá falando que não, e o cara continua e tal. Principalmente em lugares onde tem bebida, porque às vezes a gente bebe, passa da conta, né? Aquela coisa e tal. Não tô aqui pra julgar ninguém, mas isso acontece, né, gente? Aí aparece o salvador da pátria, aparece o Sarsarmutema, é isso? Pode ser esse caso? Pode. A pessoa chega para defender, mas vamos pegar e vamos conversar. Nesse dia, aqui, vocês não ficam com essa pessoa, porque aqui a gente tem a carta da Imperatriz, tá? A gente tem a carta da Imperatriz, mas vocês vão olhar esta pessoa de uma maneira diferente. A gente tem um 6 de espadas, então tem uma opinião que muda aqui. Vocês olham para uma pessoa, aí vocês falam assim, opa, nossa, que interessante. Por quê? Porque essa pessoa, ela pode ter chegado logo depois, ela pode ter defendido você, ela pode ter feito alguma coisa, mas ela pode não tentar ficar com você naquele dia, naquela noite. E aí vocês passam a olhar essa pessoa de uma maneira completamente diferente. A gente tem a carta da Imperatriz. Tem uma admiração que começa a crescer profundamente. Olha aqui a Imperatriz, o 10 de ouros, mais a carta do Rei de ouros. É uma estabilidade, né? Mas de uma admiração. Aqui é do tipo assim, tem uma coisa mútua. Quando vocês estiverem lendo o tarô, gente, olhem bem para as cartinhas, principalmente para quando um começar a olhar para o outro, assim, ó. Vocês já podem ver que a pessoa pode já até mesmo já tá, isso aqui já pode estar acontecendo, tá certo? Então aí, ó, o que acontece? Vem um pedido de um date, de alguma coisa. Como que a gente sabe? A gente tem a carta do Cavaleiro de Copas e a gente tem a carta do Pajem de Paus. Isso aqui é um pedido para um date. De quem? Desse cara que é um Rei de Ouros, né? E olha aqui para você ver. Essa pessoa, ela muda a opinião de vocês passam a enxergá-la de uma maneira diferente, vocês podem sentir uma coisa diferente por ela agora, né? Depois dessa situação toda aqui. Só que aqui, o que acontece é a coisa mais engraçada. É porque para algumas pessoas aqui, ó, essa pessoa, ela vai conseguir o seu contato através dos amigos, tá? Vocês podem passar a noite inteira conversando com essa pessoa. Ela pode virar o pitbull que vai cuidar de vocês a noite inteira. Pode ser? Pode. Mas ela vai chegar e ela vai, com toda a certeza do mundo, pedir o telefone de vocês, muito provavelmente para um amigo. 3 de copas, Cavaleiro de Copas e a carta do Pajem de Paus. Ou então, aqui, as duas pessoas, elas passam a se olhar de uma maneira completamente diferente, né? E aí, agora, essa pessoa, ela tem coragem de pegar e te chamar para um date. Vocês estão vendo? Ela cria essa coragem e ela chama para um date. Vamos pegar... gente, aqui a gente já tem a Imperatriz e a gente tem o Imperador. Imperador, Imperatriz. E a Imperatriz, ela tá aqui, hein? Aqui vem mostrando de novo, né? No despertar deste amor, no despertar disso tudo, que pode ser surgido de uma amizade ou através de uma amizade, aqui leva um tempinho até, sabe, criar coragem. É uma pessoa 100% compatível com você. 100%.
E isso aqui pode dar casamento, gente. Vocês não têm noção do que é isso aqui, não. Que coisa engraçada, né? A gente já tem aqui, peraí, olha, olha, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7. Olha que coisa engraçada, né? Aquela coisa do tipo assim, vocês se conhecem, não tem o negócio, não tem. E aqui fala muito sobre isso, né? A carta do louco. A carta do louco, ela pode representar, às vezes, aquelas pessoas que estão ali do nosso lado, que a gente não bota fé nenhuma. Sabe aquela pessoa que você nunca imaginou que você ia ficar com ela? Sabe aquela pessoa que você nunca, do tipo assim, mas ela tava ali, ó, e de repente essa pessoa, ela se torna o seu fiel escudeiro. Pode ser aquele melhor amigo, pode que você pegue e falou assim, não, nunca na minha vida, não, gente, pode sim. Pode sim. Rei de espadas, olha isso, gente, que coisa mais maluca. 8 de ouros, 8 de copas e o 3 de ouros. Cara, olha só. 3 de paus, 3 de copas, 3 de ouros. Tem coisa de amizade aqui, tem coisa muito forte de amizade. Tem muita gente que pode não querer ter alguma coisa com essa pessoa, ou então fazer de tudo na vida para não ter alguma coisa com essa pessoa, por ter medo de perder a amizade. Sabe aquela coisa? Porque aqui tem a carta da força. Vai surgir uma atração entre vocês que vai ser uma coisa de louco. Uma coisa de louco, sabe? Só que aí vocês podem ficar naquela coisa do tipo assim, vou, não vou, meu Deus do céu, eu não posso estragar a amizade. A carta do 8 de copas é aquela pessoa do tipo assim, sabe? Ela tem que largar um lugar que é seguro para ela, que é aquela coisa do, ai meu Deus do céu, pode ser alguém aqui, ó, olha aqui, 4 de copas. Lembra que teve um trauma emocional? Lembra? Lá no comecinho, teve um trauma emocional. Essa pessoa pode ter sido aquela que vai te ajudar a sair, aquela pessoa que tá te consolando, aquela pessoa? Pode. Total. Só que ao mesmo tempo vocês passam a enxergar essa pessoa de uma maneira diferente. Aí vocês falam, sabe aquela coisa, vocês botam reparo na pessoa um dia e falam, meu Deus, que carninha interessante. Nunca botei reparo, mas agora que eu tô botando, pegava, comia, colocava na minha frigideira. Vocês estão entendendo? Aqui é mais ou menos isso. Sem dúvida alguma. E o 8 de ouros, gente, 8 de ouros, aqui é tão engraçado, né? Quando a gente aparece o 8 de ouros, é aquela coisa do tipo assim, presta atenção nos detalhes, presta atenção no negócio que já tá aí do seu lado, presta atenção no negócio que já pode estar acontecendo, presta atenção, sabe? Do tipo, o que é que tá acontecendo aí, ó, que você não tá, sabe? Olha ali, ó, pega uma lupa, o que tá acontecendo aí, ó, será que você ainda não percebeu? É do tipo assim, acorda, sabe? Por isso que o 8 de ouros, ele também, às vezes, olha que coisa mais engraçada dessa aqui. Eu vou pegar e falar uma coisa do 8 de ouros, que não é muita gente que sabe sobre isso, né? O 8 de ouros, ele fala de rotina, ele fala daquela coisa do tédio. Então, às vezes, quando o 8 de ouros aparece numa coisa de relacionamento, de casamento, vem falando daquele casamento que ele entrou no tédio total. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a pessoa tá tão acostumada, tá tão habituada ali, ó, e ela entra numa coisa mais robótica, né? Então, quando aparece o 8 de ouros, do tipo assim, vamos prestar atenção. Então, aqui, ó, quando aparece nesse sentido, é do tipo assim, tem alguma amizade sua aí, ó, que pode ser mais, ou pode vir algo mais do tipo assim, né? O amigo do amigo, vocês estão entendendo? Que às vezes você não bota fé nenhuma, o amigo do irmão, o amigo da irmã, a amiga, sabe? A irmã, vocês estão entendendo? Aqui tem alguma coisa sobre isso. Mas que é uma pessoa que vocês podem ter uma convivência com ela. O 8 de ouros fala muito sobre isso, né? E que às vezes é difícil, às vezes você pega e não enxerga aquela coisa. Nossa, gente, imagina apaixonar aí,
por exemplo, pessoas que se apaixonam pelo realmente alguém que tá acostumada ali na família, né? E nunca pensaram nada. E de repente um dia muda aquela chavinha e vocês olham uma pessoa diferente. Aqui é isso. Então é isso. Gente, acabei aqui mais uma leitura para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Depois eu volto com mais uma leitura de tarô para vocês. E até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.